e agora sim você pode respirar aliviado, porque as dificuldades vão ficar no passado muito distante. Tudo vai ficar mais claro, mais simples e menos doloroso com o Descomplique. Quem já passou por uma separação, estou me incluindo nessa história, sabe o quanto é difícil terminar um relacionamento amigavelmente ou pelo menos de forma civilizada. Os nervos ficam à flor da pele, emoções à tona, afinal são anos de convivência. Aí tem aquela história do patrimônio e sempre filhos envolvidos, quase sempre. Então foi pensando nisso e no intuito de ajudar você a seguir em frente, superando esse momento tão delicado, para mim o pior que existe é esse, nós vamos descomplicar a sua separação com as instruções do advogado e mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP, que é o Marcos Maurício Bernardini. Tão jovem, Marcos. Pois é. Você tá bom, querido? Tudo bem? Bem, e você? Prazer. Como é que você tá, meu? Tudo Fica à bem? vontade, tá na sua casa. Obrigado. Essas histórias, rapaz, eu não sei. Verdade. Olha, se eu tivesse feito direito, vara de família ia passar muito longe de mim. É uma área muito difícil, não é? Porque você está lidando com o sentimento do ser humano. São situações delicadas. Às vezes para você parece tão fácil, mas a pessoa não consegue ver aquilo porque ela está magoada, ela está triste. E você tem que respeitar. Então é muito difícil, é uma área muito difícil. Mas olha, geralmente, quando um casal decide se separar, as brigas, discussões, as ofensas são quase que constantes. Verdade. Será que tem uma forma de tornar essa coisa menos, eu diria, dolorosa? É um momento muito difícil, é um momento muito delicado. Tem como diminuir. Não é? Tem como diminuir. O melhor, na verdade, assim, o que a gente vê na prática é que muita gente casa sem pensar. Né? Sem pensar. Então casa já pensando em descasar, já pensando em separar, já pensando, se não der certo, mas não é tão simples assim, não é tão simples assim. Então o melhor é, antes da pessoa casar, tomar realmente consciência de que o casamento é um passo muito importante na vida de uma pessoa. E não, eu vou casar e se não der certo eu separo 1, 2 meses depois. Isso está totalmente errado, Claro. não é? Porque tem prejuízos assim inestimáveis, Claro. não é? O sentimento fica realmente uma marca muito grande, não é? Então, muito embora você tenha muita dificuldade, o melhor numa separação é que o casal converse. O diálogo, nesse momento, é a melhor coisa. Quando o casal ele não consegue conversar, ele não consegue sentar e perceber efetivamente que não tem outro caminho que não a separação, às vezes é necessário que um terceiro venha facilitar o diálogo. Então, a melhor coisa para tentar diminuir o prejuízo, porque prejuízo não tem jeito, tem danos, muito, muito grande, são marcas assim indeléveis. Mas se ambos conversam, se tem o diálogo, com certeza é menos traumático para todo mundo. E se tem filhos, mais ainda, né? Os filhos eu acho que são os que mais sofrem. E o que a gente vê na prática é que, às vezes, eles acabam sendo moeda de troca, né? Eles são colocados no meio da briga, no meio da discussão. Feio isso. Já teve casos em que eu chamei o casal no escritório e falei, olha, pelo amor de Deus, para com isso. Você não está vendo o que você está fazendo com o teu filho, né? É absurdo o que está acontecendo. Você não está magoando ela e ela não está te magoando. É teu filho que está morrendo no meio dessa situação toda. Verdade. Então, às vezes, o que precisa é um terceiro promover o diálogo e mostrar, olha, tá errado isso, não é assim, se não dá mais, é uma pena que não dá mais, mas vamos conversar para a gente tentar equilibrar e chegar num denominador comum. É a melhor forma que a gente vê na prática de tentar diminuir os prejuízos, o diálogo. Mas muita gente está vendo agora o nosso programa, tem uma união estável, mas não tem aquele casamento formal. Sim. A minha pergunta, quem tem união estável tem os mesmos direitos, estou falando em termos legais, de quem tem um casamento formal,
Sim, são os mesmos direitos, né? São os mesmos direitos. A única diferença é que o casamento é um ato solene no direito, né? É um ato solene, você tem a certidão de casamento, você tem os proclamas, então é publicado, tem as testemunhas. Então, é um ato no direito considerado solene. Já a união estável é uma situação de fato, né? É uma situação em que as pessoas estão unidas, são companheiras uma das outras o direito resguarda isso como se um casamento fosse. Então, tanto o casamento quanto a união estável são considerados no direito entidade familiar e tem todos os direitos. O que muda realmente é que na união estável tem uma situação de fato, concreta, que acontece, e no casamento não, então um ato solene, formal. Só isso que muda. Antigamente isso era uma coisa séria, a história da traição, enfim, Verdade. do adultério, a pessoa traída, enfim. Mas a pessoa traída hoje tem mais direitos sobre o cônjuge? Infelizmente, não. não. Infelizmente, é uma pena falar isso, mas a verdade é que a traição, ela ficou banalizada. Né? Hoje em dia, não se trata mais com tanta seriedade uma traição. Antigamente, né, eu, muito embora seja novo, a gente estuda, sabe, do que acontece. Era algo inadmissível, claro. Né? Era algo inadmissível, era algo que não se pensava. Pelo contrário, você tinha casos da pessoa ir matar, né, a outra pessoa em proteção da honra. Defesa da honra. Exato. Hoje não, hoje, traiu e ok, coloca no Facebook, vai para a internet, tira foto. Então, assim, a traição... Euclides da Cunha, que é exemplo mais claro do que esse. É verdade. Então, e assim, acabou morrendo. E acabou morrendo, não deu certo, né? Então, assim, a traição por si só, ela não gera hoje em dia direitos a mais, não muda nada. Agora, se a situação em si de trair gerou um constrangimento diferenciado, uma situação peculiar, essa situação peculiar, ela pode desencadear uma indenização. Mas daí vai depender do caso concreto, como aquilo aconteceu, se aquilo foi vexatório, constrangedor, se humilhou a vítima. 400 mil só testemunhas. Isso. Teve um caso que a gente trabalhou no escritório em que a traição ela foi revelada na internet. E tanto o marido quanto a mulher trabalhavam juntos. Então, assim, ela ficou extremamente magoada, ficou constrangida, todo mundo na empresa ficava apontando ela. Então, assim, nesse caso, houve um diferencial. Agora, se o marido tivesse chegado e conversado com ela, ou mesmo se ela tivesse descoberto sem esse plus, não é, da situação, não tem indenização. Né? Infelizmente, hoje está banalizado. Banalizado mesmo. É uma pena. Adúlteros, parabéns. Bom, você falou de filhos agora há pouco e, de fato, os filhos são sempre os maiores envolvidos nesse processo de separação. Principalmente quando ainda são crianças. Verdade. Eu vivi isso. Agora, você acha que essa modernidade da guarda compartilhada é uma boa ou uma má solução? A guarda compartilhada, ela é a melhor solução, mas ela tem um ponto muito importante para funcionar. Né? Na guarda compartilhada, às vezes a pessoa confunde guarda compartilhada com alternada. Né? Na guarda compartilhada, a criança ela mora com um dos pais. O que vai ser compartilhado são as decisões. Então, todas as decisões são tomadas em conjunto, né? Com o pai e com a mãe. Para que isso aconteça, o pai e a mãe, eles têm que estar numa situação muito boa, né? De equilíbrio emocional, de amizade, de consenso, para que eles possam sentar toda vez que precisa tomar uma decisão e tomar essa decisão em conjunto. Se eles estão nesse clima bom, o que é bacana, não é? Aí sim é a melhor forma de se ter a guarda. Agora, se eles não conseguem conversar, se eles não têm afinidade e nem respeito um pelo outro, a guarda compartilhada acaba sendo a pior solução. Aí, nesse caso, o melhor é a guarda unilateral, quando só um dos pais vai tomar a decisão, ele que vai tomar a frente e decidir o que é o melhor para o filho. Não é? Porque senão, um quer uma coisa, o outro às vezes só de birra quer outra coisa e o filho fica ali e acaba não tendo as decisões que são importantes para a vida dele. Não é? Então, é a melhor solução, mas é imprescindível que se tenha a amizade, o consenso, né? O diálogo de novo, claro. Né? O diálogo entre os pais. Marcos, tem um clichêzão que diz o seguinte: quando você casa é meu bem, quando você separa, meus bens. Verdade. Que é um motivo de discórdia fortíssimo entre os casais, essa questão dos bens materiais.
Bom, e se o casal, vamos dizer, comprou um carro, comprou um apartamento, um bem qualquer, material, e ainda não terminou de pagar? Como é que fica? O melhor, primeiro, é tentar conversar para ver quem é que vai ficar com esse bem e quem vai arcar com as despesas desse bem e tudo mais, né? Agora, se não, no final das contas, não consegue se chegar a uma equação, não é, um consenso sobre isso, na separação, dependendo do regime de bens, né, o juiz vai seguir o regime de bens. Então, se é metade de absolutamente tudo, do crédito e do débito também. Então, tem casal que tem muito patrimônio, então vai dividir todo o patrimônio. Tem casal que não tem patrimônio, só tem despesa, só tem dívida e também vai dividir a dívida, né? Então, tudo tem que ser dividido. Para evitar isso, o melhor é conversar, chegar num consenso, quem vai ficar com o quê, quem vai pagar o quê, né? Então, o melhor é isso. Agora, se não conseguir e tiver que efetivamente ir para o litígio, o juiz ele vai seguir o regime de bens. E se tiver que dividir, vai dividir tudo. Despesa, crédito, patrimônio, divide tudo. Para terminar, eu queria saber de você o seguinte. Que tipo de contratos os casais devem ou podem fazer para se respaldarem de futuras, eu diria, desavenças? Porque eu tenho visto coisas absurdas, pavorosas. Verdade. O que acontece muito é que a gente vê assim, quando está no namoro, naquele amor, naquela coisa toda, tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E aí depois, quando chega na separação, começa realmente a dar o problema, começa a dar a desavença. Eu acho assim, o combinado não sai caro, né? Então, uma coisa é você amar, uma coisa é você se relacionar, outra coisa é você se resguardar. Então, tem que combinar. E nós temos no direito contrato para tudo. Nós podemos regulamentar tudo, né? Até o namoro, né? Até o namoro claro. É possível você fazer um contrato de namoro. Não é muito comum, mas é possível você fazer. Como o namoro para a união estável, você tem ali a possibilidade, de repente, um confundir, né, uma situação com a outra e você tem consequências muito distintas, não é? Você pode fazer um contrato de namoro, você pode fazer uma escritura de união estável, você pode fazer um pacto antinupcial, tudo isso para regulamentar e combinar como vai ser a administração dos bens, quais são os bens que já compõem o patrimônio daquela pessoa, se vai comungar, não é, o patrimônio que constituírem, se não vai, qual a porcentagem disso. Então, o melhor realmente é você combinar e colocar isso por meio de um contrato, por meio de uma escritura. Aí um advogado vai acompanhar, ele vai dar o melhor caminho. Mas temos contrato para quase tudo, né, para proteger. E é o melhor, né? E é o melhor. Às vezes, quando você está no momento ali do amor, aquela coisa toda, é porque nunca vai acontecer. Acontece, claro, né? Acontece e o melhor é você combinar para depois ter menos prejuízo, menos dor de cabeça. Marcos, muito obrigado. Quero agradecer a presença do advogado e mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP, que é o doutor Marcos Maurício Bernardini. Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Tem o meu site, marcosbernardini.com.br, estou à disposição. Obrigado, querido, por ter vindo mais uma vez, tão jovem. Obrigado. E já tão... Deus me livre essa área, estou fora.